Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados, bom dia. Vocês estão bem? Amém, podem sentar. Aleluia, louvor, obrigada. Aleluia. Que bênção nós estarmos aqui para poder adorar, glorificar o Senhor e prestar culto ao Senhor. Porque está caindo uma chuvinha lá fora, mas essa chuva não nos impede de adorar o nosso Pai. Não impede você de estar aqui para glorificar ao Senhor, amém? Você escolheu a melhor parte, porque você poderia ficar em casa descansando, né, fazendo outras coisas, mas não, você escolheu a melhor parte, de estar aqui para prestar culto ao seu Pai. Aleluia! E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra falar sobre relacionamentos importam, amém? E quero também já te incentivar, você que não veio quinta-feira, que você já veio e você recebeu a palavra do nosso pastor Guilherme, mas vocês sabem que fica no YouTube, então você assista de novo, amém? Porque foi uma palavra poderosa, não que as outras não foram, mas essa especificamente, eu peço que você assista, porque vai falar sobre nós sermos guiados pelo Espírito, mas ele também tocou em áreas sobre relacionamentos, que é muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida que agrada ao Senhor, né? Representarmos bem o Senhor aqui na terra. Então eu te aconselho a assistir de novo a ministração do nosso pastor de quinta-feira, tá certo? Essa é a tarefinha de casa. Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre relacionamentos importam. Porque o Senhor, Ele nos formou, Ele nos criou para que venhamos a ter relacionamento com Ele e relacionamento também com as pessoas. Dentro de nós já há uma necessidade de se relacionar. Você já reparou que quando você está num lugar e quando você não conhece ninguém, mas sempre quando chega alguém para falar com você, você se abre para poder falar com aquela pessoa, porque é aquela vontade, de prazer de poder se relacionar. Então o Senhor, Ele nos fez com esse desejo, essa necessidade de nós nos relacionarmos. E no começo, em Gênesis, nós podemos entender que o Senhor, Ele deixou bem claro isso, porque quando Ele formou o homem, né, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. Quando Ele criou e formou o homem, Ele vinha na virada do dia falar com quem? Com Adão. Ele vinha falar com ele, por quê? Porque Ele queria ter comunhão com Adão. Então, a partir do momento, no começo já de Gênesis, a gente já percebe a importância dessa comunhão. Aleluia. Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de relacionamentos, amém? Vamos falar sobre relacionamentos com Deus, relacionamento consigo mesmo e relacionamento com os outros. Aleluia. Eu coloquei aqui sobre relacionamentos, eu pesquisei, olhei no dicionário, tem um dicionário em inglês que ele diz que relacionamento significa conexão, parentesco ou envolvimento com Com outras palavras, com significado similar para relacionamentos, significa afiliação, associação ou pertencente. Então, Deus criou o homem para ser social, comunhão, relacionamento e não viver separado ou isolado. Você já reparou que o Senhor, Ele não nos chamou para nós ficarmos isolados, mas tem pessoas que ainda querem ficar isoladas. Mas não é da vontade de Deus que venhamos a estar assim, porque até mesmo quando nós estivermos juntos, quando nós temos relacionamento com outras pessoas, por mais que passamos por algumas situações, mas nós podemos contar com pessoas. E essas pessoas, elas podem nos ajudar, elas podem nos levantar e elas podem nos auxiliar conforme a palavra de Deus. Então, como é bom nós termos relacionamentos, porque quando eu estou isolada, quem é que vai poder me trazer uma palavra quando eu preciso? É claro que eu posso ter comunhão com Deus, sim, mas eu preciso também ter comunhão com as pessoas. Quem se isola, maioria das vezes, nem tem comunhão também com Deus. Acaba nem tendo comunhão com Deus, não ora, não busca, porque não tem esse prazer, esse entendimento de buscar o Senhor. Aleluia.
Deus criou o homem para ser social, como eu falei. Deus, ele criou o homem para estar conectado a ele, falar, se comunicar com ele. Então, o desejo, o prazer de Deus, por ele ser o nosso pai, ele tem prazer de ter comunhão com a gente. Nós que somos pais, aleluia, eu sou mãe, aleluia. Nós que somos pais, né, temos o prazer de ter comunhão e relacionamento com os nossos filhos, mas mesmo que você não seja pai, mas você também é filho. E eu tenho certeza que você tem prazer de ter comunhão com a sua família. Então, nós precisamos entender a importância de termos essa comunhão. E como que eu vou ter comunhão até mesmo com as pessoas? Como essa comunhão vai acontecer, esse relacionamento? Como eu vou ter um relacionamento com pessoas? Porque às vezes nós queremos ter bons relacionamentos, queremos aproveitar relacionamentos saudáveis, mas precisamos entender, para termos uns relacionamentos saudáveis, é necessário mantermos uma relação primeiramente com Deus. Deus sempre é o primeiro em todas as coisas na nossa vida. Todas as áreas, Deus sempre tem que ser o primeiro. Então, não adianta eu querer ter relacionamentos saudáveis se eu não tenho relacionamento com meu pai. Porque eu preciso ter relacionamento com Deus. Aí, quando eu tenho relacionamento com Deus, eu começo a entender quem eu sou em Cristo. Porque eu começo a orar, eu começo a ler a palavra, eu começo a ter entendimento, porque o Espírito Santo vai me dando esclarecimento da palavra de Deus. Então eu começo a entender quem eu sou, começo a gerar em mim, a entender a minha identidade em Cristo Jesus, que eu fui chamada para me relacionar com outras pessoas, mas eu fui chamada para representar bem o Senhor. E eu começo a entender que a minha identidade é o quem eu sou em Cristo Jesus. Aí você começa a entender que você é amado, que você é querido, que você é precioso, preciosa diante do Senhor, que não é as circunstâncias que dizem quem você é, mas em si o que a palavra de Deus diz quem você é. E aí quando você entende quem você é, automaticamente você consegue ter bons relacionamentos com pessoas. Porque você começa a se amar, você começa a entender. Então, quando você se vê bem, quando você se vê como Deus te vê, você consegue transmitir para os outros relacionamentos, para outras pessoas, a importância desse relacionamento. Aí você não vai ser qualquer pessoa num relacionamento. Por quê? Como eu me vejo, ele vai demonstrar como vai ser os meus relacionamentos. Não é as pessoas que vão me dizer como vai ser o relacionamento, mas é o que eu sou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa insegura. Se eu sou uma pessoa pessimista. Então, quando eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou transmitir para elas o quê? Insegurança, pessimismo. Então, vou ter bons relacionamentos dessa forma? Não vou, porque quem de vocês vão querer ter um relacionamento com uma pessoa que vive reclamando? Uma pessoa que vive se sentindo mal e que toda vez está sempre se sentindo como uma pessoa pequena, que toda vez que você conversa com ela, eu não posso, não dá, porque eu não sei, eu não consigo, sabe? Ou às vezes quando só sabe falar de problemas, de dificuldades, você vai ter prazer de relacionar com essa pessoa? Não, porque é uma pessoa negativa. Então, então, a forma que você se vê é que vai transmitir quais tipos de relacionamentos você vai criar. Tá certo? Aleluia. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, Ele me capacita, me habilita a ter bons relacionamentos. Porque eu vou estar resolvida comigo mesmo. Então, se eu vou estar resolvida, aonde eu chegar, eu quero trazer alegria. Aonde eu chegar, eu quero poder levantar pessoas. Aonde eu chegar, eu quero demonstrar Cristo para as pessoas. Então, eu vou ter bons relacionamentos. O que vai acontecer? Eu vou ser como um imã. As pessoas vão ter prazer de estar comigo. Vai ter prazer de se relacionar comigo. Amém. Aleluia. Então, esse relacionamento consigo mesmo. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou tocar muito na vida de Paulo, porque ele vai ser o nosso exemplo nessa manhã. E Paulo, ele não deixou o passado dele lhe condenar. Por que eu estou dizendo isso, que ele não deixou o passado lhe condenar? Porque quando nós ouvimos falar sobre Paulo, que antes era Saulo, ele era um homem muito cruel.
Ele era um homem que assassinava cristãos. Ele perseguia mesmo os cristãos, colocava os cristãos na prisão. Ele não tinha dó, não tinha piedade dos cristãos. Então ele era uma pessoa muito cruel, carrasca mesmo, a realidade. Mas aqui fala que ele não deixou o passado o condenar. Porque lembra como eu disse? Como você imagina a sua alma, assim você é. Então lembra que, e ele mesmo deixou bem claro, a gente vai ler depois o versículo, que deixa bem claro quando ele diz que ele era esse tipo de pessoa. Ele não, jamais disse assim, não, eu não sou assim, não. Ele deixou bem claro na sua palavra que ele era uma pessoa cruel. Só que por ele ter sido cruel, não significa que ele tinha que permanecer naquela vida. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Não deixe o seu passado te condenar. Não importa o que passou, não importa o que você viveu, não importa quem você era no passado, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo não deixou aquele pensamento de quem ele era, porque ele poderia continuar se martirizando, não é verdade? Ele podia continuar se martirizando assim, não, eu era cruel, eu sou cruel, não sou digno de estar na presença do Pai, meu Deus, aquele autopiedade, sabe? De ficar sempre se achando pequeno. Não, mas eu fiz isso com os cristãos. Por que eu sou cristão agora? Eu não posso me relacionar, eu não posso pregar a palavra, porque quem sou eu? Sempre persegui os cristãos. Não, ele disse, eu reconheço o que eu fiz, mas eu sei que em Cristo eu sou uma nova criatura. Vamos ler lá, que é bem conhecido, 2 Coríntios 5,17. Que se alguém está em Cristo, não é isso? 2 Coríntios 5,17. Eu só vou ler para vocês, para mim não falar errado o versículo. Por mais que a gente fala sempre mesmo versículo, mas... que diz assim, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Eu estou lendo na Ara, esqueci até de falar para a mídia. Qual é a versão que eu estava lendo? Estou lendo na Ara. Então, Paulo estava escrevendo para os coríntios, mas também falando para consigo mesmo. A graça de Deus havia feito diferença na vida dele. Por quê? Porque ele começa a entender quem ele é em Cristo. Porque o Senhor diz para eles, por que me persegues? Então, ele entende que ele estava perseguindo não só as pessoas, mas ele estava perseguindo Cristo. E quando ele reconhece, ele começa a tomar uma nova atitude de querer mudar e de não ser da mesma forma. Então, eu quero te dizer, não importa como foi os seus relacionamentos passados, não importa como você se enxergava antes, mas se enxergue-se diferente hoje. Amém? Olhando e se vendo como Deus te vê, como você pode, não como você é derrotado. Eu sou derrotado, tudo que eu faço não dá certo. Não, a sua vida mudou, você é uma nova criatura em Cristo. Em Cristo você pode todas as coisas. O Espírito Santo te habilita a fazer qualquer coisa. Não tem nada que você não possa fazer, mesmo com medo, mas faça com medo, porque o Espírito Santo está com você para te ajudar e te auxiliar em tudo. Peça ajuda, não é errado você pedir ajuda ao Espírito Santo, não. Ele está dentro de você e ele quer ter comunhão com você. Ele não quer só estar dentro, mas ele quer fazer parte da sua vida, em tudo que você vai fazer. Simplesmente até mesmo não pentear o cabelo, você fala, coisa simples. Não, mas ele está ali presente. Ele quer te ajudar, ele quer te auxiliar. Quando você vai no supermercado, eu sei que não está aqui, minha gente, mas é rapidinho, eu vou falar isso. Você está no supermercado, o Espírito Santo está ali com você, te ajudando, te auxiliando. Aleluia! Então, nós devemos entender isso, a importância do relacionamento, a importância de entender quem nós somos em Cristo. E Paulo entendeu isso, ele não deixou isso, porque ele ouvia depois as pessoas dizerem, Deus me livre, Saulo, aquele perseguiu os cristãos, Deus me livre, eu não quero perto de mim não. Muitos abandonaram Paulo, porque começaram a ver como ele era antes. Só que Deus, ele vê a gente muito, ele não nos vê na nossa, como se diz, na nossa ignorância.
entendeu? No tempo que nós não entendíamos. Mas o Senhor começava a enxergar Paulo de outra forma. Não, ele vai ser aquela pessoa que vai levar a palavra, que vai dar também agora a vida dele em prol do meu evangelho. Da mesma forma que ele perseguiu, ele vai ser perseguido, mas vai ser em prol do meu evangelho. Não que Deus estava fazendo moeda de troca com ele, não, tá certo? Porque o Senhor conhecia o coração de Paulo e sabia que ele não ia desistir tão fácil, porque sabia que ele era um homem valente. Glória a Deus. Então, por ser essa nova criatura, ele sabia que podia viver uma nova vida. Vamos ler em Atos 9, 13 e 14. Aleluia. Atos 9, 13 e 14. Que fala que quando essa passagem ela vai falar um pouco sobre quando o Senhor chama Ananias para, ele num sonho que ele teve. Então o Senhor falou com Ananias para que ele fosse aonde estava Saulo. Aí lembra que eu falei para vocês que como as pessoas estavam enxergando Saulo, mas não é porque estavam enxergando ele assim, porque era quem ele era. As pessoas conheciam ele por ser uma pessoa cruel. Era o que ele demonstrava. Amém? Então, como você se vê, é como você é. É como as pessoas vão te ver. Não é que elas querem te ver que você não é uma pessoa boa, mas se você se sente que não é uma pessoa boa, você vai transmitir isso às pessoas. Então, Atos 9, 13 e 14, que diz assim: Ananias, porém, respondeu. 13 e 14. Ananias, porém, respondeu. Deixa eu ver aqui, em outra versão. Desculpa, demora. Eu vou ler para vocês na versão, a mensagem, tá? Em Atos 9, 13 e 14, que diz assim, ó. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Todos falam deste homem, das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com... 13 e 14, né? Todos falam deste homem, das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. Então aqui, eu vou pegar só esse versículo, que ele fala sobre aqui, Ananias, ele falando com o Senhor, né? Tipo, questionando, né? Mas, Senhor, não pode ser, mas não é aquele que é cruel, né? Que perseguia, estou parafraseando, que perseguia os cristãos, né? Que colocava na prisão, que matava os cristãos. Como assim? Eu vou lá falar com esse homem cruel, né? E ele ainda está com um documento, que aí fala aqui sobre... E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Então eles estavam ali indignados, aquele trauma que os cristãos estavam tendo por conhecer Saulo pela vida que ele vivia antes, mas aí não entendiam e não sabiam que ele tinha sido transformado por Cristo, que ele tinha tido um encontro com Cristo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque aqui já mostra... né, quem ele era. Então ele reconhecia que ele era cruel, mas depois ele começa a escrever, como nós lemos em 2 Coríntios 5:17, quando ele fala uma nova criatura. Então não importa o que aconteceu no seu passado, quem você era no seu passado, tudo se fez novo. O Senhor não se lembra mais, é uma nova vida em Cristo Jesus. Ele te dá uma nova oportunidade. Aleluia. Sabe, amados, por que eu estou dizendo isso? Teve uma vez que, antes de eu ser evangélica,
Então o povo me conhecia, me via, e eu era aquela pessoa, por eu não ser evangélica, então tinha uma vida assim, que não agradava ao Senhor, né? Fazia muita coisa errada, tudo. E eu trabalhava numa loja e, de repente, o Senhor teve um encontro comigo. E eu me converti numa igreja chamada Deus e Amor, não sei se vocês conhecem. E essa igreja é uma igreja rígida, que é porque é sobre uso e costumes. E aí uma própria pessoa cristã chegou em mim e falou assim, você? E começou a rir, crente, você? Você que faz isso, isso e isso? Você não vai durar uma semana na igreja. Agora, uma cristã, porque conhecia, né, a minha vida, como eu vivia, da forma que eu era. Então, ela olhou e falou assim, não, mas ela como cristã, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que olhar e falar assim, não, mas o Senhor transforma. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas ela não olhou para mim dessa forma, ela simplesmente riu e ainda disse que eu não ia durar uma semana. E eu já estou aqui para a glória do Senhor. Não me desviei, não parei e estou aqui para a glória do Senhor. Porque quando o Senhor faz, né, ele dá o seu melhor, ele faz o melhor na nossa vida. E quando nós damos essa oportunidade de querer caminhar com Ele, de ter comunhão com Ele, de andar com o Espírito, de ter uma vida com o Senhor, a nossa vida é transformada. Porque Paulo, ele teve uma vida transformada. Amém? Aleluia. Filipenses, capítulo 12 a 14. Glória a Deus. Filipenses 3, 12 a 14. Aqui Paulo dizendo, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha, uma coisa Paulo faz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, esquecendo de quem eu era, da crueldade, como eu vivia, o que eu fazia, mas esquecendo de tudo aquilo que poderia me condenar, me tirar da presença do Senhor, de fazer com que eu não avance. Ele fala, eu esqueço de tudo, eu largo tudo para trás. E diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante de mim, que de mim estão, prossigo para o alvo. Ele prossegue para o alvo, independente da vida dele, do que ele estava vivendo, do que ele estava passando, do que pensavam dele, mas ele prosseguia para o alvo, porque o alvo dele era Cristo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele largou tudo, ele não deixou. Então às vezes o inimigo, ele tenta nos trazer o nosso passado, mas ei, você não é o seu passado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! O que faz, né, ele ter esse bom relacionamento consigo mesmo é que não considerava o passado, ou seja, as atitudes do velho homem. Não o condenavam, pois ele era uma nova criatura. Então ele não deixava o passado interferir na vida dele, porque ele era uma nova criatura. Lembra que eu falei para vocês, vamos ler lá em Atos 26, para não ficar nas minhas palavras, Atos 26, 10, 11, que vai falar quando ele disse o que ele fazia com os cristãos. Um dos versículos, tá certo? Atos 26, 10, 11. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Eita, que tá difícil achar aqui. Achei. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam.
Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os persegui. Por que eu quis deixar isso aqui? Para você entender que Paulo, ele reconhecia, ele deixou bem claro, na palavra de Deus mostra que ele entendia que ele tinha sido cruel, mas é porque ele achava que estava fazendo certo. Mas depois ele tem um encontro com Deus e teve a sua vida transformada. E não deixou com que esses sentimentos, né, de às vezes querer condenar ele, do inimigo às vezes enviar, né, dados inflamados para poder fazer com que ele não avançasse em Cristo, mas ele não deixou isso influenciar a vida dele. Vocês estão entendendo? Então é muito importante nós entendermos isso. Se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu passado não existe mais, tudo se fez novo. Então, do mesmo jeito que Paulo, ele não parou, mas ele prosseguiu. Aleluia. Sabe, relacionamentos saudáveis, eles começam de dentro para fora. Então é você primeiro com o Senhor, é você trabalhando em si mesmo, começando a se ver como Deus te vê, para que você possa externar aquilo que está dentro. Aleluia! Aprenda a lidar com os pensamentos, emoções. Aprenda a administrar os pensamentos e emoções. Começa a trocar os pensamentos errados, os pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Começa a colocar os pensamentos do que aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Começa a declarar a palavra, amém? Para que você possa viver a palavra. Não deixar com que os pensamentos ou as emoções, os sentimentos começarem a querer governar a sua vida. Porque não é eles que governam você. Mas quem governa você tem que ser a palavra de Deus. Aleluia. Sua identidade vem de Deus e não das circunstâncias, né? Como eu tinha dito. Vamos ver agora, outro pontinho aqui que eu coloquei, trate a si mesmo como filho de Deus. Se é filho, não pense em derrota ou em incapacidade. Porque se você é filho, você já viu derrota em Cristo? Você já viu alguém perder alguma batalha em Cristo? Com o Senhor é vencer ou vencer e ponto. Aleluia. E você é filho, então com você também é a mesma coisa. Ou você vence, ou você vence. Aleluia. Mesmo que a circunstância esteja ao contrário, por mais que até mostrem para você, né, um quadro, e você fala, não, mas eu sei que eu vou vencer, porque Cristo já venceu por mim. Ele já levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, os maus, as coisas que não condiz com que está na palavra de Deus. Deus levou tudo. Aleluia. Jesus levou, né? Cravou na cruz. Cravou na cruz. Aleluia. O relacionamentos, eu coloquei aqui relacionamentos com pessoas, né? Na nossa caminhada, nós vamos ter decepções. Não é verdade? Não tem como você ter sempre nos seus relacionamentos 100% perfeito. A gente vai ter decepções na nossa vida. E vai vir de quem está mais perto de nós. E Paulo, ele foi abandonado. Lembra que eu disse no começo que Paulo tinha sido abandonado? Ele foi abandonado quando mais ele precisava. Mas ele não deixou isso afetar a vida dele. Ele ainda disse mais. Ele diz assim, em vez de abrigar ressentimentos contra aqueles que o abandonaram, porque ele não poderia ficar, fulano me abandonou, eu vou começar agora a orar para que o Senhor manda fogo do céu e acabe com essa pessoa, né? Ou vou orar para que o Senhor coloque um câncer nessa pessoa. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas vocês entendem, ele poderia ficar ressentido, ficar vingativo de pegar e dizer assim, né? Não, Senhor, acaba com essa pessoa, né? Que essa pessoa, ou dizer, né? Eu cantar para aquela pessoa, né? É lógico que não tem esse tempo, né? Mas sabor de mel, né? Quem me viu na prova, como o pastor Guilherme fala, né? E não me ajudou, ele podia muito bem, né? Pedir ao Senhor, Senhor, mostra para essa pessoa, já que ela não me ajudou, agora vai ver onde eu tô e ela vai estar ali, vai ter que aplaudir, né? Mas não. E aí, Paulo, em vez de abrigar ressentimentos, amados, contra aqueles que o abandonaram,
Paulo simplesmente pediu que isso não fosse colocado na conta deles. Isso não é amor? Que amor é esse, não é verdade? De que por mais que ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi abandonado, mas ele diz para que o Senhor não levasse em conta aquilo que tinham feito com eles. Aleluia. Jesus também, ele passou pela essa experiência de abandono, não é verdade? Na prisão, os discípulos o abandonaram, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Judas o traiu, e mesmo o Senhor sabendo que Judas iria o trair, mas até no último momento, o Senhor sempre amou Judas. Ele não mudou por causa disso. Então, quem faz a diferença é você. Independente do que fazem com você, continua vivendo a sua vida e continue amando, porque essa é a vontade de Deus. Que venhamos a amar uns aos outros, independente de qualquer situação. Não importa o que fizeram com você, mas sempre dê uma chance. Aí você fala assim, mas como assim, dá uma chance? Sim, dê uma chance. Não estou dizendo com relacionamentos tóxicos, que são aquelas pessoas que realmente só querem o seu mal, não é isso, né? Que sempre faz tudo para te prejudicar, né? O tempo todinho, por mais que você tente ajudar, mas aquela pessoa está sempre te prejudicando. Não estou dizendo para você continuar, assim, você dá uma chance para a pessoa, mas se ela não quiser mudar, é problema dela com Deus. Mas eu falo no sentido de que, se uma pessoa errou com você, dê outra chance, porque o Senhor não faz isso com a gente também. Nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor sempre está nos dando uma nova oportunidade. Nós oramos a Ele, pedimos perdão a Ele, reconhecemos o nosso erro e o Senhor nos dá outra oportunidade. Então, nós também precisamos reconhecer também, entender aquela pessoa, por mais que ela agiu errado, mas perdoar e continuar dando uma chance. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, amados, na primeira missão missionária dele, a primeira viagem missionária, ele tinha chamado João Marcos, que é o João, uns chamam João Marcos, outros falam que chamava João, conhecido como Marcos, então assim, cada versão, mas vocês entendem, eu vou falar Marcos para vocês entenderem. Então, Paulo chama Marcos para ir com ele nessa viagem missionária, junto com Barnabé. Então, ele foi até um certo ponto, só que chegou num ponto da viagem, ele abandonou Paulo, ele resolveu voltar, ele não permaneceu na viagem. E quando foi na segunda viagem missionária, que Paulo foi fazer com Barnabé, falou para Paulo, vamos chamar Marcos para ir com a gente. E Paulo não gostou. E Paulo falou assim, não, vamos chamar Marcos, porque Marcos na primeira missão, na primeira viagem, ele nos abandonou, então não, vamos sem ele. E aí Barnabé e Marcos acabaram discutindo por causa disso, tiveram uma desavença entre os dois. E eles seguiram viagens diferentes, então ficou Barnabé e esse Marcos, e Paulo foi para continuar a sua viagem, tá certo? E ali, por que eu estou dizendo isso para vocês de nova chance? Porque ali ele não teve uma segunda chance, mas só que Marcos, ele continuou fazendo a vontade do Senhor, continuou caminhando, e ali ele começou a ter uma amizade com Pedro, e na amizade com Pedro ele foi crescendo no evangelismo, na área missionária, então começou a ser uma pessoa que começou a fazer a diferença onde ele estava, sabe? E graças a Deus, porque ele se associou com Pedro. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo essa desavença, isso não atrapalhou a vida dele com Paulo com Barnabé, porque Barnabé continuou investindo na vida financeiramente também, ajudando Paulo. E Barnabé sempre esteve na vida de Paulo. Por quê? Porque foi ele que acreditou em Paulo quando ninguém mais acreditava, e foi ele também que fez com que Paulo conhecesse os discípulos. Então, ele apresentou Paulo aos discípulos. E agora sobre João, por que eu falei da segunda oportunidade? Porque por mais que aconteceu isso, aí Marcos ele foi crescendo, depois ele visitou também Paulo, só que depois na terceira viagem de Paulo, aí estava com ele Lucas. E aí foi quando que ele disse para Lucas, né? Lucas estava sempre com ele, então Lucas, eu creio, que cuidava de suas feridas, porque Lucas era médico, então quando Paulo ficava machucado, né, que ele era açoitado, quando
ele era agredido, né, apanhava. Então quem cuidava dele, eu creio que era Lucas. E nisso, ele pega e fala para chamar Marcos, para estar com ele na viagem, porque disse que ele era precioso, porque ele precisava dele no reino. Então, aí Paulo reconheceu, e sabe o que eu entendo disso? Dessa oportunidade, foi porque ele deu uma nova chance. E antes, por exemplo, quando eles brigaram, e quando ele disse assim, que não queria, na segunda viagem, que não queria jamais Marcos de novo na viagem, ele ainda não tinha escrito 1 Coríntios 13. Você sabia disso? Ele não tinha escrito, mas depois ele escreveu 1 Coríntios 13, falando sobre amor, entendendo porque ele foi crescendo cada vez mais em Cristo, entendendo mais o amor de Deus. Ele começou a ter relacionamentos melhores com as pessoas, entender melhor as pessoas, tratar bem mais as pessoas, entende? Andar no Espírito mesmo, não satisfazendo a sua vontade da carne, mas andando no Espírito. E quando isso aconteceu, foi quando ele chamou depois Marcos para estar com ele, puxou Marcos para perto, mostrando e dando outra oportunidade, que vale a pena dar oportunidade para as pessoas. Não importa, meu irmão, minha irmã, não importa o que aconteceu, dê uma chance, dê uma nova oportunidade. Aleluia! Espero ter conseguido passar isso para vocês, eu não sei, né? Aleluia. Relacionamentos saudáveis que agregam valores, que nos fazem permanecer na fé, no amor e na verdade, sabe? Crie relacionamentos que vai te ajudar, que vai te levantar também na fé. É um ajudando o outro, é um levantando o outro, amém? Aleluia. Vamos ler lá em Provérbios 27, 17. Eu vou ler na Bíblia Viva, 27, 17, que diz assim, ó: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Olha que coisa linda, como é um relacionamento de pessoas, e quando um ajuda o outro, quando um aprende com o outro. Viu como é muito importante? Aleluia. E através dos relacionamentos, né, que nós nos completamos. Aleluia. Então, aqui em Provérbios 27, 17, ele mostra que a amizade verdadeira, ela promove crescimento mútuo, maturidade, fortalecimento, coragem e também incentiva uns aos outros. Amém? Aleluia. E o Senhor também fala para a gente aqui em Romanos. Vamos ler lá Romanos 12, 18. Que diz assim, ó: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenham paz com todos. Amém? Aleluia. Vivam em paz uns com os outros, né? Vamos suportando mesmo uns aos outros em amor, mas o suportar não é dizendo, eu suporto fulano que eu não aguento, mas vou suportar. Não, é suportando mesmo uns aos outros em amor mesmo, andando em amor. Aleluia. Perdoe, se é necessário perdoar, também ande em perdão. Perdoe a si mesmo, mas também perdoe as pessoas. É como eu disse, independente do que fizeram com você. Mas me machucou, eu lembro até hoje. Eu sei que perdão não é amnésia, mas como você tem o Espírito Santo dentro de você, e quando você entende o quanto o Senhor, Ele deseja que venhamos a nos relacionar, então para representarmos bem ao Senhor, nós também precisamos amar. Então perdoe as pessoas, do mesmo jeito que você foi perdoado por Cristo. Amém? Porque sabemos que nós não éramos pessoas boas. Nós sempre erramos, mas o Senhor está sempre nos perdoando. E por que não perdoar também as pessoas? Aleluia. E por último, relacionamento com Deus. Para que os relacionamentos com você mesmo e com os outros
venham dar certo, você precisa ter relacionamento com Deus em primeiro lugar. Lembra que eu disse, né? Mateus 6,33. Aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Amém? Então, a primeira coisa que nós devemos sempre fazer é termos o nosso relacionamento com Deus. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que lindo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aqueles que o buscam, para aqueles que realmente têm comunhão com ele, que passa tempo, que investe tempo com ele, tendo intimidade com ele, tendo relacionamento com ele, cultivando relacionamento. Amém? Glória a Deus. Relacionamento com Deus é ter a certeza que ele está sempre conosco e não nos abandona. Tem relacionamento com Deus, tenha relacionamento com Deus através da oração. Amém? É você orar, você buscar o Senhor, mas também tenha relacionamento entendendo quem o Senhor é através também da sua palavra. Quanto mais você lê e meditar na palavra de Deus, mais você entende quem Deus é, quem você é nele. Amém? E nisso vai transmitir para outras pessoas como você está se vendo. Mas aqui, quando eu falo da intimidade com o Senhor, com a palavra, é porque a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque quando nós meditamos, a palavra de Deus ela entra no nosso coração. Então, quando a circunstância vier, quando a situação vier, o que vai sair de você vai ser a palavra de Deus. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. E o que o Senhor quer é que venhamos a ser representante dele, ser imitadores dele aqui na terra. Então, como eu imito Deus? Quando eu ando em sua palavra. Como eu vou andar em sua palavra se eu não conheço? Quando eu começo a ter mais comunhão com o Senhor, intimidade com ele, ele vai me revelando a sua palavra e me ensinando como eu devo ser, como eu devo agir diante das situações, diante das pessoas, na minha vida diária, na minha caminhada cristã. Aleluia. Então eu ouço a Deus, muitas pessoas falam assim, mas eu queria tanto ouvir Deus, Senhor, fala comigo, Deus, né? Mas não lê a palavra de Deus, a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então, se eu não leio a palavra, então como que eu vou depois pedir para que o Senhor fale comigo o que Deus não está falando, se eu não estou lendo a palavra dele, se a palavra dele é viva e é eficaz, sabe? Nós encontramos tudo na Bíblia, tudo que precisamos para termos uma vida abundante está aqui em sua palavra. Então, se eu preciso de cura, a sua palavra tem cura para mim. Ela me dá versículos específicos para que eu ande em cura. Se eu preciso, né, de como criar bem meus filhos ou como ter um bom relacionamento na família, ele também ensina versículos dentro da palavra de Deus que te ensina a instruir a sua família, a andar reto dentro da sua casa, a ter bons relacionamentos dentro da sua família. Então é através da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Tenha certeza, o Senhor é contigo e não te deixará e nem te desamparará. Amém? Então, Ele sempre vai estar contigo, Ele não te desampara. Mas é porque como nós não buscamos Ele, então nós às vezes dizemos que nós estamos sozinhos. Mas quando você começar a ter intimidade com Deus, reconhecer o Espírito Santo dentro de você, começar a ter mais relacionamento com o seu Pai, você jamais vai dizer que está sozinho. Porque você sempre vai sentir que nunca esteve só, que o Senhor sempre esteve ao seu lado, amém? Glória a Deus, sabe, tem essa entrega, tem essa renúncia,
Renuncie às suas próprias vontades. Por que que nós estávamos até no GC, terça-feira, e estávamos falando até sobre intimidade, né? Sobre essa entrega ao Espírito, né? Ao Senhor. E eu lendo, né, algumas partes aqui do livro e também lendo a palavra, aí quando fala sobre a renúncia, aí eu fiquei pensando, falei, é verdade, porque às vezes nós não queremos renunciar às nossas vontades. Às vezes você tem uma oportunidade para orar, mas você fala, não, mas eu vou só assistir como se diz, uma série aqui na Netflix, né? Só assistir um episódio. Só um episódio e pronto. Mas aí vai um episódio, vai 2 episódios, 3 episódios, e nada de palavra de comunhão com o Senhor. Às vezes a gente sempre quer fazer mais a nossa vontade do que renunciar à nossa vontade para dar o nosso melhor ao Senhor. Então que nessa manhã, né, hoje como ceia também, que venhamos a reconhecer a importância de nós termos mais intimidade com o Senhor, de entregar mesmo ao Senhor, de ter uma vida mesmo que agrada ao Senhor. Porque nós queremos representar bem, eu creio que você quer representar bem o Senhor na terra, como eu também quero. Então, para isso, eu preciso renunciar. Então, por que não renunciar às minhas vontades? Porque Jesus, ele renunciou tudo. Ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou de sua glória e veio como um homem, para morrer, para ter uma vida para demonstrar quem era o Pai aqui na terra. E ele morreu. E ele levou sobre si toda a culpa, que ele não tinha nenhuma culpa, não tinha dor, não tinha nenhum sofrimento, mas ele levou naquela cruz, por amor a nós, para que hoje a gente pudesse ter uma vida abundante. Né? Então ele renunciou, teve uma renúncia, então que venhamos também a ter essa renúncia também. Parar de ficar pensando só em si mesmo, parar de ficar pensando só em nós mesmos, sermos egoístas, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas por quê? Eu quero ir no shopping, mas, não, mas eu quero isso com a minha família. Mas, ei, por que não chamar a sua família para ter essa intimidade com o Pai? Por que não ensinar os seus filhos como ter um tempo de qualidade com o Pai? Então, é isso que nós precisamos entender, a importância de nós termos esse tempo mesmo com Deus, esse relacionamento mesmo com Deus. Por quê? Porque Ele faz tudo por você. Você já parou para pensar que Ele te mima? Aí você fala assim, não, mas nada, eu queria isso, mas Deus não me deu. Mas Ele te deu o melhor. Ele te viu muito mais, ele deu além daquilo que você precisava. Às vezes ele não te deu aquilo que você queria, porque ele sabia que aquilo não era bom, mas ele deu algo muito melhor para você, eu tenho certeza disso. Então ele sempre está te mimando, ele está sempre cuidando de você, colocando os anjos ao seu favor, te guardando, te protegendo, te guiando, fazendo você ir para o trabalho e voltar em paz e em segurança, cuidando dos seus filhos, protegendo os seus filhos na faculdade, na escola, onde ele vai. Protegendo o seu esposo, a sua esposa, quando vai sair para trabalhar. Sabe, amados? Então, Ele está sempre cuidando de nós. E nós precisamos reconhecer isso. E como eu reconheço o meu Pai? Quando eu sou grata ao Senhor. Quando eu o busco de todo o meu coração. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho vontade. Mas quem diz que você precisa ter vontade para buscar o seu Pai? Você primeiro vai. E depois a presença te preenche. Ao ponto de você não querer sair dela, de você poder dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você começa sem vontade, nem tudo na vida, ou você sempre trabalhou na onde você quis, ou você sempre fez só aquilo que você quis na vida. Não, eu tenho certeza que você teve momentos que você teve que fazer coisas que você não queria. Mas depois, você, por fazer, você acabou gostando daquilo que estava fazendo. E depois o Senhor te colocou em lugares melhores. Então é assim com o Senhor também. Você faz sem querer. E depois você já não quer sair da presença dEle. Porque não existe nada melhor, amados. O nosso espírito, ele anseia pelo Senhor. É o desejo de Deus e o homem, o ser humano, ele nasce realmente com esse desejo de ter comunhão com o Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero apresentar para vocês 2 livros. Né, incentivar vocês, eu já confirmei ali, tem no Verbo Shopping, o Relacionamentos Importam, do Tony Cooker, que o pastor Guilherme já tinha dito na quinta-feira, né, incentivado vocês a comprar esse livro. Eu aproveitei e comprei o livro, glória a Deus. Né, então, assim, já li, ele é muito rápido, gente, rapidinho você lê, e é uma pérola, é muito importante. Então, você
Compre este livro, amém? Para que você possa cada vez mais melhorar em seus relacionamentos e também Construídos para Durar também, do Kenneth Hagin, amém? Esse aqui também é excelente, ele vai falar sobre relacionamentos com Deus, relacionamento com pessoas, com a família, é muito bom, vale a pena, tá? Aleluia, foram abençoados? Amém. Então que vocês continuem, amém? Sendo abençoados com a prática da palavra, amém?